De novo. Por favor, sentem-se, sentem-se, sentem-se. Estamos estudando Romanos, acabamos o capítulo 7, e a última aula foi com Santana. Ele falou sobre vida e morte. E ele fez um paralelo muito interessante, que inclusive é feito no último trecho de Romanos, sobre a morte está relacionada com a lei. A lei é... O que é a lei? A lei é aquele, como ele usou, aquele juiz que só fica olhando a briga entre o ser humano e o pecado, em que várias vezes você faz aquilo que inclusive você não quer fazer, mesmo que não seja a culpa do pecado. Por mais que você não queira pecar, você continua pecando. E é uma relação esquisita, em que nós podemos facilmente falar: não, a culpa foi do pecado, a culpa não foi minha, eu queria fazer o correto. Mas o pecado fez isso, foi o diabo que fez isso. Não, nós sabemos que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. O pecado, ele tem a sua participação, ele é o resultado, mas ele não é quem faz o erro por nós. E nós vamos começar Romanos 8. Provavelmente é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. Se eu pudesse selecionar capítulos com uma mensagem animadora, com uma mensagem esperançosa, eu colocaria 1 Coríntios 13, falando sobre amor, que é muito bonito. Em Romanos 8 está nesse rol também. Em Romanos 8 também nós começamos um novo degrau, porque o primeiro degrau que nós começamos em Romanos é sobre a condenação, em que Paulo ele é muito veemente. O ser humano, ele pecou, e todo mundo pecou. Num segundo estágio vem a justificação. E a justificação fala o quê? Você pecou, você está condenado, mas Cristo te justificou. Graças a Cristo, graças a Jesus, hoje nós todos temos a capacidade de sermos limpos. Nós fomos para o terceiro e nós estamos terminando agora o terceiro degrau, que seria a santificação. Pois bem, Cristo te purificou, mas isso não quer dizer que você tem que continuar na mesma vida de pecado. Você tem que se santificar, tem que se aproximar do Senhor. Romanos 8 começa a falar de um outro degrau, porque geralmente a gente fala para as pessoas, e é uma visão que nós temos comum, pelo menos eu tenho: não, nós devemos parar de pecar, devemos parecer mais com Deus. Tudo bem, mas existe um quarto degrau, que é a glorificação. E nós vamos começar a tratar no capítulo 8 sobre glorificar a Deus. Repetidamente, você vai ver no capítulo 8 falando sobre glorificação. Porque nós não nascemos simplesmente para sermos perfeitos. Nós nascemos para ser perfeitos e glorificar a Deus. Nós temos uma função além de simplesmente conter o pecado. Afinal, no plano ideal, o ser humano vivia sem pecados, vivia santo, próximo de Deus, e não apenas isso, como ele glorificava ao Senhor. A natureza toda glorifica ao Senhor, exceto o ser humano. Mas agora nós vemos um segundo estágio, em que o ser humano ele vai vocacionar, ele vai voltar para aquilo que ele foi vocacionado, aquilo que ele foi chamado. Para isso, para começar esse trecho, a gente vai estudar nessa aula Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 4. Vamos abrir a palavra do Senhor. Versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na morte, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Esse trecho é um trecho bem... Nós começamos a tratar sobre alguns aspectos complexos ou profundos do texto. Ele começa com uma palavra, portanto, e portanto dá a ideia de segmento. Então, tudo aquilo que ele falou, lembra, a Bíblia ela não foi criada como capítulos e segmentos. É uma grande carta escrita por Paulo. E nessa carta, ele usa o argumento que nós usamos, ou seja, aquilo que o Santana falou na aula anterior. Eu espero que vocês estejam aqui, que vocês tenham assistido. Se não assistiram, vale a pena assistir no YouTube. Mas assistam, porque aquilo significa a aula de hoje. Portanto, ou seja, o pecado e a vida, o pecado que é a grande maldição e a vida que é a grande bênção que nos foi dada, a vida eterna. Portanto, agora é um conceito interessante, porque Paulo, ele não está falando... O que Paulo quer dizer com agora? Vale a pena fazer a pergunta. O que Paulo quer dizer com agora? Ele quer dizer nos nossos tempos, ele quer dizer nesse atual segundo, qual a referência que ele está dando? No presente. Mas o agora de Paulo foi há 2000 anos atrás. Ele continua valendo para o agora de hoje? Eu acho que foi mais clara a pergunta. Exatamente. E o agora de Paulo, ele está se referindo àquele dia ou ele está se referindo a algum período? Por exemplo, o agora de Paulo é depois da cruz? Exatamente. Ele começa a falar do agora como se fosse um período atual, e eu acho isso interessante. Lembre, a carta de Romanos foi escrita para os romanos, para os cristãos romanos, em que muitos deles eram judeus. Ele acabou de falar sobre a lei. Então, Paulo ele sempre usa elementos que mostram para os romanos: olha, judeus romanos, a gente estava falando da lei, a lei não é ruim, a lei é maravilhosa, a lei é perfeita, a lei foi feita por Deus. O problema da lei é que nós somos imperfeitos. O problema não é a lei. A lei ela mostra o que é o certo e o errado, mas a gente sempre escolhe o errado. Mas agora, a gente não tem mais problema com a lei. Por quê? Não porque a lei seja imperfeita. A lei é perfeita. Mas agora a gente não tem mais problema por causa de Jesus. Nessa época, vocês já não precisam ter problema com a lei. Nós também temos esse conceito porque continua se valendo esse período. Ainda é atual hoje. Sim. Exatamente. Exatamente. Dois paralelos interessantes que você fez: a lei da carne e a lei de Moisés, que elas acompanham juntas. Muito bom. Exatamente, quer dizer uma fase. E também representam uma fase interessante do agora. O agora pode não ser agora para algumas pessoas agora. As pessoas que não vivem pelo Espírito hoje ainda estão na carne. Mas ele está falando para a igreja. Aqueles que o agora é agora. Tem gente que o agora não aconteceu ainda. Deu para entender? Para as pessoas que não têm Cristo, esse agora, que ele está falando aqui, agora já não há condenação. Já não há condenação para todas as pessoas? Não, só para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para as pessoas que não estão batizadas, as pessoas que não estão salvas, esse agora ainda não existe. Elas ainda estão na condenação, elas ainda estão no velho regime, elas ainda estão vivendo debaixo da lei. Uma lei cruel, mas é perfeita. Ela é cruel não porque ela tem o caráter cruel, mas porque nós a transformamos cruel, porque a gente peca. E esse versículo ele causa muitos problemas doutrinários, porque as pessoas analisam
Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o que nós falamos logo no começo, que a pessoa, a partir do momento que ela é batizada, ela é salva, correto? Mas algumas pessoas interpretam também, como agora as pessoas que são batizadas já estão salvas, então eu não preciso mais me preocupar, né? Porque afinal já estou salvo. E é aquilo que nós já falamos sobre a graça inafastável. Bom, como eu já estou salvo, então eu vou fazer tudo o que eu quiser, eu vou pecar do jeito que eu quiser, eu vou fazer aquilo que meu coração manda, porque no final das contas eu peco, a graça é inafastável, e agora já não há condenação, eu posso pecar, porque Paulo mesmo ele fala que agora, graças a Jesus, nós temos um crédito enorme. Eu posso pecar, e eu pequei várias vezes, eu continuo pecando como cristão, mas quando eu peço perdão, o que acontece? Eu tenho a graça. Mas isso quer dizer que eu simplesmente posso, bom, então, pessoal, já que a graça é inafastável, vamos sair, vamos viver a vida, porque por que a gente está aqui na igreja, né? Porque a gente se reúne para estudar a palavra do Senhor, afinal, a graça já veio. Então é meio estúpido a gente tentar fazer o correto, tentar ser santo, porque afinal, Jesus ele vai pagar o preço. Fica um cheque, parece um cheque branco, né? Um cheque em branco em que, ele vai pagar no final todas as contas e eu vou fazer o que eu quiser. E algumas pessoas, algumas seitas, elas acreditam nisso. Elas acreditam que basta você se batizar, eu me afastei da igreja, ainda assim você vai ser salvo, porque, conforme o Romanos 8 fala, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso está correto? Exatamente. Mas tudo bem, mas o batizado não está em Cristo? Sim. Eu acho legal o seu argumento, mas você falou uma palavra que é muito complicada, acho. Tenta fundamentar. Sim. Sim. Muito bom, muito bom. Melhorou 99% do seu argumento. Não que ele... Exatamente. Não que o seu argumento não tivesse bom, não que ele tivesse fundado, mas usar a palavra de Deus para explicar a palavra de Deus, 100%. Exatamente. Ele já fala novamente. Você vê que o livro de Romanos, ele é muito engraçado, porque ele sempre começa falando do grego, depois falando para o judeu. Isso em cada parte, a condenação, a justificação, a santificação e na glorificação também. Ele sempre vai usar esse paralelo. Tudo bem, as pessoas que não estão na igreja, que nunca fizeram parte do povo judeu, vocês já estavam no pecado? Pois bem, vocês vão fazer isso, isso, isso. Depois ele fala para os judeus, vocês que são judeus, também vocês vão fazer isso, isso, isso. Para mostrar que não existe diferença nenhuma entre nós, no reino, na igreja. E nós vemos que, correto, fundamento perfeito, existem 3 vertentes possíveis se nós olharmos esse versículo. A gente vê que não pode ser a graça inafastável, essa segurança espiritual de salvação incondicional. A gente vai chamar de segurança incondicional. Por quê? Porque no próprio versículo 4 a gente vê, a fim de que justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós que não estamos vivendo como a carne. Ele coloca um condicionante aí, tudo bem. Eu peco, continuo pecando, mas eu estou vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito?
Eu não vou poder responder pelo meu pai, pela minha mãe, eu não vou poder responder pela minha namorada, eu não vou poder responder por ninguém. Mas eu sei se eu estou seguindo segundo a carne, se eu estou vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito. É claro, quando eu vivo segundo o Espírito, mostra algumas coisas. Eu começo a florescer alguns aspectos. E daí a pessoa fala, não, essa pessoa é diferente. Mas muita gente se faz de diferente, mas não é. É bonitinho, coloca um ternozinho, parece a pessoa bonitinha, mas quando você vem em casa é um inferno. Tem muita gente assim, é fácil você parecer inspirado e depois você vê que não é tão inspirado assim. Mas você, na sua consciência, você sabe se você está vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito. Então assim, não é incondicional. Não é, opa, batizei, legal, agora vamos continuar tudo que a gente está fazendo, a baderna. Não é isso. Mas também não é o outro contraponto. Não é segurança incondicional. Não é aquela coisa, e tem muitas denominações, tem muitas religiões, tem muitas seitas que falam isso. Tem muita gente tentando viver a vida pelo Espírito, mas mesmo assim as pessoas, você está pecando, você não vai fazer a ceia. Você fez tal coisa, você não vai fazer isso. Você tem que ter cuidado, olha, você pecou. Não é nenhum extremo nem outro. Você tem um vício, você fuma. Você tem esse vício, você não vai para o céu, meu irmão. Como assim? Veja, falar sobre vício, inclusive, é uma coisa complexa. Porque algumas pessoas acham, por exemplo... Não vou dar meu exemplo, porque... Não. Eu vou dar meu exemplo. Não vou dar meu exemplo. Não. Muito vergonhoso. Mas uma pessoa vive no vício do cigarro. Eu não tenho vício do cigarro, graças a Deus. A pessoa vive o problema do vício da bebida. Daí, a pessoa quer realmente mudar. Ela se sente incomodada com isso. Mas ela cai. Por causa disso ela vai para o inferno? Eu não posso responder pela pessoa. Mas se a pessoa está incomodada, se aquilo está tentando fazer... Se a pessoa se sente em processo de santificação, não. Não é o vício que nos leva para o inferno. Mas é justamente nos apegar àquilo que você falou. O trecho que você falou é perfeito. Ótimo, vamos ler o 6.1, porque não estava na minha aula, mas é muito, muito aplicável. Parabéns. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo para ele? Continuar vivendo, exatamente isso. Algumas pessoas vão falar para você, e algumas pessoas vão falar erradamente: você pecou, você está no inferno. Não necessariamente, e tem muito mais a viver no pecado do que a fazer o pecado. Porque nós vamos errar. Meus pais continuam errando e eles têm 90 anos de cristianismo. Então meu pai vai para o inferno. Não necessariamente, também não estou garantindo a salvação do meu pai. Tem muito mais a ver com o modo como nós vivemos. Se nós vivemos pelo Espírito ou pela carne. E daí vai o processo de santificação. A gente já está no final da santificação. A gente já não está mais discutindo, precisamos buscar a santificação. A gente está buscando algo mais. Então, o que existe para o cristão? A segurança condicionada. Nós não temos medo de... pense no seu coração, assim, se fizer a pergunta, e essa pergunta um dia vai ser feita para você. Você tem segurança de se apresentar para o Senhor no último dia? E se o último dia for agora, você tem segurança de olhar para a face do Senhor sem pecados? E você dizer: Senhor, estou aqui. Você está pronto? Nós precisamos ter a certeza. Não porque nós paramos de pecar. Não porque o Ailton, olha, no dia de hoje o Ailton não pecou nenhuma vez. Não é por causa disso. Mas é porque nós temos certeza que nós estamos vivendo pelo Espírito. E daí eu tenho a certeza, não que eu sou bom, mas porque meu Deus é bom.
E Ele limpou meus pecados. E eu sei que Ele limpou meus pecados, então eu estou pronto. Senhor, pode vir. Estou aqui. Isso é a segurança condicionada. Mas também tem momentos em que... não. Tem momentos que eu não estou vivendo pelo Espírito. Eu estou vivendo pela carne. E nesses momentos... eu não tenho segurança condicionada, eu tenho insegurança condicionada à minha falta de viver no Espírito. Então assim, voltando pro versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, nós temos essa segurança, porque nós estamos em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus... a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aqui apresenta um conceito que não era apresentado anteriormente. E não é apresentado no livro de Romanos, até esse momento. Desculpe. Lei do Espírito de vida. Porque até agora nós temos visto a lei. O que representa a lei? Morte. A lei, quando ele se refere à lei de Moisés, ao Velho Testamento. Aqui ele apresenta a lei do Espírito de vida. E aqui, o que é esse Espírito? Que Espírito é esse? A lei de Espírito de vida. Que Espírito é esse? Oi? Cristo já está no céu, reinando. A gente vê isso em Apocalipse. Que Espírito é esse? Espírito Santo. Exatamente. Nós vemos um conceito interessante, porque ele faz um paralelo. Existe alguma lei no Novo Testamento? Existe. Existe mesmo. Eu não posso fazer essa pergunta porque seria falaciosa, mas... o Novo Testamento é um conjunto de leis? Não. Bom, pelo menos meu pai está respondendo, isso é bom. Então, o que ele quer dizer com lei do Espírito de vida? É uma pergunta. Se alguém quiser responder, sim, eu aceito. Se não, tudo bem, também não é uma obrigação. É um conceito interessante. Paulo ele está falando sobre lei, mas não existe um código de leis para o cristão. Para falar a verdade, se nós fôssemos aplicar algumas leis, seria amar o próximo como a você mesmo, que Jesus ele determina. Ele fala aí por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A gente já conhece isso de Mateus 28. Tem algumas ordenanças. Fazer isso em memória de mim. A gente conhece algumas coisas que são obrigações, mas a maior parte das coisas que nós fazemos não decorre de lei, não decorre de obrigação. Então, muito provavelmente, como Paulo está falando com os judeus, lembra, o último trecho que nós estávamos conversando era voltado para o judeu, falando que a lei ela é ótima. O problema somos nós dentro da lei. A lei ela não é ruim. O problema para nós é que a lei ela serve para condenar. Então ele faz esse paralelo da lei do Espírito de vida, que não é um código de leis, mas é um conjunto de princípios. A lei da consciência que nós gostamos de falar. E ele aplica leis do Espírito, que é as leis do Espírito Santo, e nós damos pouco valor para o Espírito Santo. Para falar a verdade, a gente fala pouco. A gente fala muito sobre Jesus. Vamos dizer que a gente fala 70% sobre Jesus, 25% sobre Deus Pai. O Espírito Santo a gente fala 5%, a gente chega a falar 5% do Espírito Santo, mas veja o valor que Paulo dá aqui nesse momento para o Espírito Santo, para esse Espírito de vida. E ele fala que esse conjunto de princípios, esse código de leis do Espírito,
de espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo, ele é tão fundamental, ele é tão importante, e nós raramente damos o devido valor para ele. Desde o princípio ele existe, desde o princípio da criação. Façamos o homem à nossa imagem. Eu estava ouvindo uma entrevista do... eu não vou me lembrar. Mas ele fala que o original é interessante porque Elohim, que significa Deus, o Altíssimo. Aliás, Eli significa Deus. Elohim significa deuses. Nós, em plural. E quando foi feita a criação, é usada a figura no plural. Por isso que eles façamos a imagem e semelhança. Porque é mais de um Deus. E nós conhecemos a Trindade. Ela fica estranha para o judeu, porque o judeu, mas não um Deus único. Nós conhecemos que o Deus único, no final das contas, são 3 deuses que são um. É uma coisa misteriosa. E ninguém consegue explicar isso. Mas veja qual a participação do Espírito Santo. Ele auxiliou na criação. Quando Jesus começou o ministério dele, o que apareceu? Ele foi batizado e apareceu através da pomba. Foi uma imagem de uma pomba que representava o Espírito Santo. Quem deu start no ministério de Jesus na terra foi o Espírito Santo. E a gente sabe que são duas personalidades diferentes, porque não foi a pomba que abriu a boca e falou: "Este é meu filho amado em quem me comprazo". A pomba, houve o símbolo da pomba e dos céus veio: "Este é meu filho amado em quem me comprazo". Então, essas 3 figuras sempre estão muito presentes, e hoje não está em nós Jesus. Hoje não está em nós o Deus Altíssimo. Quem está em nós? O Espírito Conselheiro. Esse Espírito que nos ajuda tanto a viver. Sim. Isso me incomodava. Era essa lei do Espírito, porque está vindo em mim que me incomoda e faz com que eu tente e lute para deixar esse vício. Sim. E essa lei também, quando você se liberta do Espírito, ela te mostra que você tem mais um monte de coisas que você precisa melhorar. Então sempre está te mostrando naquilo que você quer, você pega o que você quer resultar. Sim. E muito bom. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente isso. Mas não quer dizer que eu sei. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Eu não teria como explicar de melhor forma. Parabéns. E veja, vamos voltar para o versículo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E cria uma relação interessante. Uma relação muito... que nós podemos pegar de novo com a aula anterior. Porque Paulo, ele fala, e existem várias teorias. Porque Paulo, ele fala: eu tento fazer o certo, mas eu continuo pecando. E o pecado faz isso, e eu tento fazer o certo, o meu coração quer fazer o correto, mas eu faço o errado. E daí a gente fica perguntando: mas Paulo está falando isso agora, quando ele está apóstolo? Ele está falando isso na época que ele não era apóstolo? Está falando da época que ele continua apóstolo. O Santana explicou inclusive isso, porque Paulo, ele tinha o Espírito de Deus, graças a Deus, inspirando, mas ele não parou de pecar. O que ele vive em espírito, graças a Deus por isso. Espero ver Paulo lá. Mas ele continuava pecando. E daí nós vemos aqui que uma coisa muito importante no versículo 2. Porque esse lei do Espírito me libertou do pecado e da morte. Libertar não quer dizer que você não vai cometer novamente. Eu gosto de fazer um paralelo, e eu achei essa ilustração muito interessante. Imagine que a lei do pecado é a lei da gravidade.
E assim, qualquer coisa que eu jogue no chão, eu não vou ficar fazendo exemplo, vocês são inteligentes o suficiente para saber que vai acontecer. Mas se eu jogar uma pedra, e dependendo do ângulo, eu posso acertar o Jailton. Eu sou vesgo, Jailton, eu não conseguiria, eu acertaria o Eraildo. Mas como o Eraildo está com filho agora, eu não vou fazer isso, porque senão a mulher dele me bate. Mas essa lei é uma lei universal, é uma lei suprema, não é? Qualquer coisa dentro da Terra, ela vai cair. Só que existe uma outra lei, a lei da aerodinâmica, em que apesar de todas as coisas que nós jogarmos, levantarmos, elas caírem, existem algumas coisas que com a lei da aerodinâmica nós podemos manter no ar, sem contato com o chão, e elas vão continuar no ar. Um avião. Quanto pesa um avião? Alguém tem alguma ideia de quanto pesa um avião? Um 747. 750 toneladas. Você imaginar 750 toneladas suspenso no ar por 2 horas. Às vezes ele consegue autonomia de 4 horas. 4 horas suspenso. Mas aonde está a lei da gravidade? A lei da gravidade continua existindo. Então por que acontece isso? A lei da gravidade foi banida? Em parte sim. O avião conseguiu independência da lei da gravidade a ponto dele ficar suspenso no ar. E é basicamente isso que a lei do Espírito faz conosco. Nós temos independência de falar, não, eu não quero mais viver nessa gravidade, nesse chão, no piso. Eu quero me elevar. E é exatamente isso que a lei do Espírito faz. Nós conseguimos superar essa barreira da gravidade. Porque as pessoas sozinhas, elas continuam pulando, mas não consigo. Mas com Cristo, nós conseguimos ultrapassar isso. Nós superamos isso. E essa é a lei libertadora. E deve ser a lei libertadora por causa disso. Deu para entender? Ficou muito complexo? Ficou complexo? Você está me olhando com uma cara de preocupado, eu estou ficando com medo. Vamos continuar para o versículo 3, Romanos 8:3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Traz um conceito interessante. Novamente, Paulo, a lei é ruim? Não, a lei é ótima. A lei foi feita por Deus, a lei é perfeita. O problema estava no ser humano. E isso me lembra uma ilustração também, eu acho que cabe essa ilustração. Pega um técnico muito bom, o Dunga, e ele vai transformar crianças em craques. Ele falou, não, agora eu aprendi a falar direito, agora eu aprendi a como treinar, eu vou ensinar essas crianças a serem Neymares. Neymares ou Neymars, não sei como é que se fica no plural. Daí ele pega um monte de criança igual eu. Quando eu era criança, eu não tinha a mínima vontade de treinar. Eu não gostava de exercício físico, eu nunca gostei. Sempre fui sedentário. Coitada da minha mãe, ela até tentou. Ela tentou várias vezes que eu fizesse karatê, que eu fizesse blá, blá, blá. Mas nunca gostei. Eu ia por obrigação. Daí você pega o melhor técnico do mundo, que ele vai falar, olha, eu vou transformar esse cara no Neymar. Não vai dar certo. Não é porque o técnico não seja bom. O técnico é maravilhoso. Não, o Dunga é horrível, mas... um técnico bom. O técnico é maravilhoso, mas a criança que está lá, ela não quer. Ela em todas as opções, em todas as curvas, ela sempre vai para o lado errado. Até hoje eu não sei fazer os movimentos de karatê. Eu fiquei 12 anos fazendo karatê. Nossa, eu fiz karatê por um bom tempo, não me adiantou muita coisa. Mas não me adiantou, não é porque o meu sensei era ruim, mas é porque eu não estava nem um pouco afim de fazer aquilo. A lei é exatamente isso, a lei é perfeita, a lei é santa, só que nós não somos. É você pegar o Picasso e falar para o Picasso, olha, aqui tem molho de tomate para você pintar em vermelho, aqui tem gema de ovo para você pintar em amarelo, te vira, velho. Ele não vai fazer uma obra de arte com isso. Talvez ele é criativo, ele é capaz de fazer, mas
O escopo o problema não é a lei. O problema é que a lei foi enfraquecida pela nossa carne. A lei era perfeita, mas nós a enfraquecemos, porque ela já não servia para o fim dela, de separar o certo do errado. Era todo mundo errado. Porém, Deus o fez, ou seja, a lei ela estava enfraquecida pelo pecado. Então quem fez justiça no final das contas? No texto, versículo 3. Deus o fez, exatamente. Eu ainda dei a dica. Quem fez o trabalho no final das contas do que a lei não conseguiu fazer, apesar da lei ser perfeita? Deus o fez. Como ele fez? Mediante Jesus. E mostra uma coisa importante, talvez não para o dia de hoje, porque a gente não tem o costume de... Eu acho que a maioria das pessoas já chegaram nesse consenso, mas é sempre interessante olhar. A semelhança do homem pecador. Ou seja, Jesus não era um espírito, Jesus não era uma entidade diferente de nós. Jesus era carne e osso. Eu ouço algumas histórias, e são histórias porque não existe nada na Bíblia, de quando Jesus ele era criança, ele fazia milagres, ele pegava e ficava... Ele fazia surgir coisas, ele ressuscitava passarinhos e coisas do tipo. Jesus ele era tão humano quanto nós. Ele foi feito de carne como nós. Ele operava milagres, sim, pelo poder do Espírito, mas ele era tão humano quanto nós. Ele provavelmente teve dor de barriga. É estranho pensar em Jesus com dor de barriga. É estranho pensar que Jesus precisava ir para o banheiro fazer xixi, fazer necessidades. Mas ele era tão carnal quanto a gente. Se fosse pego a carne dele... Você sentia o mesmo cheiro de suor, provavelmente. Ele não era um homem bonito, não era um Giannichini que apareceu entre os judeus. Ele era um homem tão feio quanto eu. Coitado de Jesus. Ele era de carne. E qual a diferença? Ele sendo carne, vamos voltar para o texto. Deixa eu ver aqui. E do mesmo jeito em que ele era carne, ele era suscetível ao pecado. É até estranho, parece até paganismo falar isso, mas Jesus, ele era suscetível ao pecado? Ele era. Assim como toda a carne, como todo o resto da carne, incluindo a minha, a gente foi, pecou e transgrediu, Jesus também poderia, porque ele também foi carne. Ele também tinha essa opção. Mas graças a Deus ele não fez. Graças a Deus, ele não foi suscetível igual a... Aliás, ele foi suscetível, mas não fez, ele não pecou. Versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E novamente, aquela pergunta, quem justificou? Fomos nós? Não, foi Deus. Pois bem, ele fez tudo isso para que cada um de nós que não conseguimos cumprir, cumprisse. E ele cumpriu na sua própria carne aquilo que nós deveríamos ter cumprido. Para que nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É muito importante esse conceito. E eu acho que ele resume a santificação. O processo de santificação não é o processo de pessoas 100% perfeitas. Se inclusive fosse possível isso, acho que Jesus não precisaria nem ter morrido na cruz. Afinal, se eu consigo sozinho, para que Cristo? Nós continuamos pecando, nós continuamos falhando, é normal. E não podemos transformar isso naquele princípio de que eu pequei, eu vou para o inferno. Porque senão, bom, isso é o que a lei fala. Nós devemos viver uma vida buscando o Espírito, segundo aquilo que o Espírito quer, se afastando do pecado. É o que você falou.
eu me liberto de um problema, eu vejo mais 5. E eu tenho muitos problemas por isso. Porque eu vejo quantos problemas tem, e quando eu penso, nossa, agora eu resolvi esse problema. Putz, sério que eu tinha ainda isso? E esse é o processo de santificação. E quando nós alcançamos isso, e ele vai fechando isso, esse conceito de santificação, porque a palavra do Senhor quer que nós vivamos um processo de santificação, mas quando nós estivermos revestidos disso, dessa santidade, nós possamos glorificar a Deus. É muito importante isso. Não pare na sua santificação. Pense em como você está glorificando a Deus. E não é só cantando hinos aqui, não é só dando aulas aqui, não é só evangelizando. Glorificar a Deus é um pouco mais do que isso. A gente vai explicar, não é o tema desse texto que nós estudamos, mas Romanos é muito charmoso por causa disso, é muito convidativo por causa disso. Olhe em que estágio da sua vida você está. Você está condenado? Você está na condenação? Busque justificação através de Jesus. Você já foi justificado por Jesus? Busque santidade. Você está santo? Busque glorificar a Deus. Só que ainda depois da glorificação tem mais um ponto. Mas vamos por partes. É um livro gostoso de se apreciar como um bom vinho. Você pega um pouco, você sente as notas dentro de cada região da sua língua, porque a sua língua tem regiões especiais que você sente cada um dos gostos. Daí você, quem sabe, consiga entender aquilo que eu ainda não entendo. Essa nota madeirada, eu sinto eu sinto tons de âmbar, eu sinto... E você vai apreciando. E tudo isso realmente começa com primeiro você apreciar, depois você começa a entender. Depois você começa a se acostumar. Tá bem? Algum comentário? Vamos fazer. Eu não tô vendo. Ok. Sim. Uhum. Mas com Deus é diferente. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, tem esse desejo de honrar e glorificar o nome. É isso que vai fazer diferença. Esse desejo. Deus ele não quer nada obrigado, não quer nada empurrado. Faça. E se está sendo feito, você compreende. Quando a gente compreende que Jesus fez isso, a gente entende esse amor de Deus, porque a gente não entende ainda. Estamos tentando compreender o amor de Deus. Sim. Nós vemos lá, João 3,16, Deus amou muito, tal a Deus, mas o amor de Deus é muito mais. Quando a gente começa a entender isso, começamos a desejar cada vez mais e honrado. A nossa vida vamos ter pecado, vamos ter erros, vamos ter dificuldade, vamos ter mais e nos perdão. Quero aceitar, quero seguir. Esse processo de santificação, cada dia eu vou subir melhor, cada dia eu vou Muito bom, muito bom. Perfeito. Você me lembrou a última ilustração que eu tinha anotado aqui, que eu não... É muito rapidinho, prometo. 2 minutos. Deixa eu ver como eu vou expressá-la. Nós devemos viver pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E quem viveu 100% do tempo guiado pelo Espírito Santo? Jesus. Quando nós não oferecermos resistência nenhuma para o Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos estar agindo exatamente como Jesus na Terra. É basicamente isso. Esse é o nosso goal, esse é o nosso objetivo. A nossa meta é ir tentando justamente chegar a fazer, não oferecer resistência nenhuma para o Espírito de Deus na nossa vida.
E querer isso, para seguir nesse caminho só querendo. Muito bom. Uhum. Uhum. Muito bom. Uhum. Isso aí, muito bom. Sim. Só que assim, eu penso assim, nos apóstolos, eu acho que é mais próximo do que nós somos. Porque os apóstolos pecaram, que nem no início da caminhada com Cristo, por exemplo, Pedro negou 3 Sim. vezes. Sim. Né? Então, eles iam amadurecendo, eles largavam tudo para seguir o mestre. Sim. Mas eles não estavam ainda totalmente preparados. Uhum. Então, no final da vida deles, eles eram quase que bem santificados, porque eles eram outros homens. Então, mas pecavam. Paulo lutava contra o pecado da carne. A gente não sabia o que era, mas ele falava que estava, mesmo quando não queria, ele pecava. Sim. Então, mas era assim, claro que eles estavam alcançando a santificação. Então, Sim. nós podemos também. Amém. Nós podemos em Cristo nos santificar a cada dia. Amém. Né? Mas assim, realmente eu sinto que o exemplo dos apóstolos, porque Cristo era o próprio Deus de forma Sim. porque se ele não pecou, mas os apóstolos, eles trabalharam com Cristo e sentiram realmente na carne essa coisa da carne, Uhum. o pecado da carne. Sim. Né? Você quer alcançar as coisas espirituais de Deus, mas o pecado da carne, a carne do conforto, que é coisas que nos levam a pecar. Sim. Sim. Muito bom. Mais alguém? Vamos fazer uma oração.